Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Ao receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe no instante a vida de Deus, e nesse mesmo instante seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas sua mente e seus pensamentos devem ser renovados segundo seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda de tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras remas conhecidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus que neles habita não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita-lhe dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: "Filho, você está tentando me perguntar alguma coisa." Ele sorriu. "Pai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva?" "É claro que não vou ficar com raiva", assegurei-lhe. "Vamos, diga." "Bem, pai", continuou ele, "o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação?" "Quando foi que eu menti?" perguntei. Ele sorriu. "Já o ouvi, pai, dizer uma mentira repetidas vezes à sua congregação." Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? "Filho", disse eu, "sente-se aqui e diga-me quando foi que eu disse uma mentira." "Papai, tantas vezes o senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório, ouvindo quando o senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o senhor realmente estava conversando com Deus aí. Mas nunca vi o senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, nos domingos, o senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é, pai? Não tenha receio de me dizer a verdade. Sou seu filho. Não vou contar para os outros." Como ele era tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhe explicasse meus sentimentos com termos teológicos. "Senhor", orei, "preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a esta jovem mente meu relacionamento contigo?" Subitamente um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho dizendo: "Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu seus pensamentos?" Ele ficou em silêncio por instantes. "Nunca vi meus pensamentos." "Então você tem a cabeça vazia", respondi. "Você não tem pensamentos." "Não, pai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos." Mas ressaltei: "Eu nunca vi os seus pensamentos, meu filho." "Como é que o senhor poderia ver meus pensamentos?" perguntou ele. "Eles estão em um lugar no meu cérebro e o senhor não pode vê-los." "Bem, então disse eu ao meu filho: embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem?" "É claro, papai", respondeu ele. "Bem", expliquei, "encontro-me com Deus embora você não possa vê-lo com os olhos.
Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo. Filho, o que é o verbo ou a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm a nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos num reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e acenou com a cabeça, concordando. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não mais eu, mas o Espírito Santo que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Com o que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com o ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respira o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena devida de pensamento. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra, ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os pensamentos e é aí que você se encontra com Ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamento e se não renovar sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento, para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge do seu espírito interior. A fé vem pela cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus chega-lhes aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz fé. Através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você siga a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento.
E o primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repentinamente viram Jesus Cristo, andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular, que ao ver o marinheiro, um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou o Cristo, não tenhas medo." Pedro gritou: "Se és tu, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus, e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre as águas, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, imediatamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que podia andar sobre as águas, mudou seu pensamento, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas, mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molhavam-se com a espuma. Deu passo sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou a seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. "Olhem para mim", pensou ele. "Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isso está errado. É-me impossível fazer isto." Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento, e por isso pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas ao mudar seu pensamento e pensar ser isto impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens também será sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se você pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e que não tem valor nenhum. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensamentos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo ele se opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrer lentamente. Então o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura.
Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo toma-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e levantou-se de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando sem ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava culpado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou, e assim como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e, de novo, tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamentos. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo. De modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, de maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30, desafios a revolucionarem seu modo de pensar. Não pensem somente de maneira tradicional, exortos. Não sejam levados pelos pensar e ensino do pastor David Cho. Vão pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Revolucione sua vida de pensamento. Expanda sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados, recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então eu vejo resultados. Não intervenho em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E, imediatamente, este método positivo que trabalho com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pela necessidade de cerca de 50 mil membros adultos, tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente, a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também haviam mulheres e crianças. Na realidade, então, devia haver cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximando-se a tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio,
e as mulheres e crianças começavam a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo este povo está com fome. Alimente-o. Filipe, pois, recebeu a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa grande multidão. Se fôssemos apresentar este acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar este povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para a sua comissão. Os escolhidos serão discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão como relator que era, dizendo: Cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse estas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer tal proeza. Os senhores têm alguma ideia? Certo indivíduo levantaria a mão, e depois de Filipe ter lhe dado a palavra, diria: Você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém. É absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas aqui. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavalheiro levantaria a mão. Senhor relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte desta multidão. Temos dinheiro suficiente? Não, responderia Filipe. Não temos nenhum centavo. Bem, então o Senhor está louco pensando alimentá-los, retorquiria o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isto também. Um terceiro cavalheiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para este povo de uma vez só? Não, diria Filipe. Não conheço padaria alguma por essas redondezas. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo e isso é impossível. Sim, concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Então outro discípulo falaria: Desejo expressar minha opinião também, senhor relator. Como vem, já está ficando tarde. Por que não nos espalhamos dizendo-lhes que vão e encontrem um lugar onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe juntaria a informação conseguida. Mas esta informação seria somente de natureza negativa e impossível. Informação que iria contra os ensinos de Jesus Cristo e que se oporia diretamente à sua ordem. Filipe então iria informar Jesus, mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Você perdeu o juízo. Mas André não lhe deu resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isto não é suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus. Sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o planejamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Cristo. Então Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicando-os, e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe, falam somente acerca do impossível, clamam que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola pertence você? Sei que muitos vão a escola e universidade diferentes.
Mas a que escola pertence você no que diz respeito à sua vida de pensamento? Você pertence à escola de Filipe ou à escola de André? Quando Deus me falou ao coração em 1969, dizendo-me que construísse uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, fiquei apavorado. Em todos os instantes sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe. Diziam-me ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse-lhe que não podia construir a igreja. Mas em meu coração Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com os anciões e diáconos. Disse-lhe que construísse a igreja. Senhor, respondi, sabes que não tenho com o que construir. Será preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou ao meu coração. O que você tem que poderia dar pessoalmente? Em meu coração, sabia o que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não me peça que eu faça isso. Casei-me com 30 anos de idade e todos estes anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dá-la à minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja e o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa não será suficiente. Mas Deus disse: venda a sua casa e traga esse dinheiro a mim com fé. Oh Deus, isso é terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se algum dia você vai crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que possui e o que tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. É o lugar onde cria os filhos. É o lugar onde constrói sua vida. É uma posse preciosa para ela. Por isso temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender nossa casa. Nessa noite, eu trouxe presentes à minha esposa para agradá-la. Por que você está me dando presentes? Perguntou ela. Você está preocupado que não o ame mais? Mas ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Oh, louvado seja o Senhor, respondi. Estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passa, você torna mais linda para mim. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, disse: querida, tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse: conte-me. Vamos construir uma enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas, disse-lhe. Vai custar $5 milhões. E estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção e que devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que lhe entreguemos 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos são nossa casa. Minha esposa ficou pálida. Depois, olhando-me dentro dos olhos, disse: esta casa é minha, não sua. Não ouse tocar nesta casa. Pertence a mim e a meus filhos. Você não pode abrir mão dela. Sua reação foi a que eu temia. Então fui ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que podia. O resto é com o Senhor. Envia teu Espírito Santo a fim de transformar-lhe o coração para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: ó Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. Finalmente veio a mim dizendo:
Não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da casa. Então ela trouxe a escritura da casa e juntos pegamos essas escrituras e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos com o André, que, embora tivesse somente 5 pães e 2 peixinhos, creu que Jesus podia pegar este pouco de alimento e com ele alimentar toda a multidão. Nós também pertencíamos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno no qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Yeoudo. Esta propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno estavam construindo edifícios do governo e somente permitiria ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram um pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confucionistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: "A que denominação pertence o senhor?" "Assembleia de Deus", respondi. "O senhor quer dizer aquela onde gritam louvores a Deus de uma maneira alta e barulhenta? E oram pelos doentes e falam em línguas estranhas?" "Exatamente", respondi. Ele sacudiu a cabeça. "O senhor sabe que esta igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso. Esta igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar sua inscrição." Fiquei alegre no coração. Contudo, pois isto me daria a desculpa de não construir a igreja, voltei ao Senhor em oração. "Senhor, tu ouviste o que ele disse. Não ouviste? Não temos dignidade suficiente para construir aqui. Você pode levar ao Senhor toda a desculpa que puder arranjar, mas o Espírito Santo sempre tem a resposta." O Espírito Santo respondeu dizendo: "Quando foi que lhe disse que pedisse permissão para a construção?" "Então não tenho de fazer a inscrição?" perguntei. "Meu filho", respondeu ele, "você não deve seguir o caminho em que agora trilha. Deve andar em direção oposta, no caminho da oração e da fé." Sendo assim, comecei a jejuar e a orar. Então em meu coração a sabedoria do Espírito Santo disse: "Vá e descubra quem está a cargo do projeto do desenvolvimento desta ilha." Fui e logo descobri que o vice-prefeito estava a cargo do desenvolvimento daquela área toda. Comecei a indagar de sua vida pessoal e familiar. Depois descobri que a mãe dele era membro da igreja presbiteriana. Portanto, fui visitá-la, orei com ela e ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então começou a assistir à minha igreja. Na Coreia, a sogra tem muito poder e autoridade sobre a nora. Disse a esta senhora que trouxesse a sua nora para a igreja, dizendo-lhe: "Sua nora tem de ser salva." Assim ela orou e eu também orei. Ela trouxe a mulher do filho para a igreja. Depois de ouvir o sermão, entregou o coração a Cristo e foi cheia com o Espírito Santo. Então comecei a trabalhar por intermédio delas, pensando comigo mesmo: se conseguir a esposa, sei que conseguirei o marido. Por isso, lhe dei a instrução: "Você tem de trazer seu marido para a igreja." "Mas ele é ocupado demais", respondeu ela. "Você não quer que ele vá para o inferno, não é mesmo?" Perguntei com severidade. "Portanto, traga-o para a igreja." Quando afinal ela o trouxe à igreja, preguei uma mensagem poderosa. Embora não olhasse diretamente para o rosto dele, estava em verdade pregando para ele. E miraculosamente ele entregou o coração para o Senhor. No domingo seguinte ele entrou em meu escritório. "Pastor, o senhor sabe que estou encarregado do desenvolvimento da ilha Yeoudo. Estamos dando permissão para que uma igreja coreana construa seu templo ali. Gostaria que levássemos nossa igreja para lá." Eu queria gritar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Às vezes o Espírito Santo opera de modo muito misterioso.
O Espírito Santo deu-me a impressão que eu devia dizer não. Mas argumentei. Não dei o duro para isto. Embora meu coração clamasse para dizer sim, respondi: não, senhor vice-prefeito. Para levar a igreja seria preciso uma soma exagerada de dinheiro e teríamos de comprar pelo menos 3 ou 4 acres de terra. Isso custaria mais de 5 milhões de dólares. Acho impossível. Para piorar as coisas, nossa igreja é considerada uma igreja pentecostal não digna, e eles nem mesmo aceitariam minha inscrição. Ele sorriu e disse: acho que tem um jeito. Ore durante uma semana e depois voltarei. Dê-me a resposta depois de uma semana, para que eu desencuba do assunto rapidamente. Orei durante uma semana e na semana seguinte ele voltou ao meu escritório. Pastor, se o senhor tomar a decisão de levar a igreja para lá, farei todos os arranjos para que tenhamos o melhor local. Também cuidarei de todos os papéis e as despesas ficarão por conta do meu escritório. Enviarei meu representante ao Congresso a fim de conseguir todos os acordos necessários e farei todo o trabalho burocrático. Farei tudo pelo Senhor. Garanto-lhe que conseguirá o terreno. Mais que isso, farei todos os arranjos para que a igreja compre o terreno a crédito. Então o Espírito Santo disse-me ao coração: grite. Senhor vice-presidente, disse eu, aceito. Deus impedir-me de dizer sim por uma semana. E como resultado, não somente conseguimos o terreno de um modo miraculoso, mas também não tivemos de preparar toda a papelada. Logo depois lançaram os alicerces e começaram a construção da igreja e do complexo de apartamentos. Esse vice-prefeito agora é um dos anciãos de minha igreja. De maneira similar, sua fé poderá ser testada. Se você tem um pequeno projeto, será testada de um modo pequeno. Se tiver um projeto grande, será testada de uma maneira muito grande. Jamais pense que sua fé sempre irá por jardim de rosa. Você passará por turbulência, mediante a qual Deus prova sua fé. Até este ponto da construção da igreja, eu ainda pertencia à escola de André, e com grande fé orava por cada problema que ia surgindo. Mas então o dólar foi desvalorizando, e o construtor reincidiu o contrato dizendo que precisava aumentar o preço da construção do prédio da igreja. Chegou a crise do petróleo e todos os bancos fecharam as portas para mim. Meu povo começou a perder os empregos e o orçamento da igreja mal dava para pagar os juros dos empréstimos. Não somente podia pagar os que trabalhavam na igreja, mas eu também não podia receber o meu salário. Então a companhia tentou processar-me porque eu não podia pagar o aumento necessário. E as contas começaram a chegar uma após outra. Conta de luz, de esgoto, conta de construção. Contas empilhavam-se sobre minha escrivaninha, mas eu não tinha dinheiro com o que pagá-las. Não tinha dinheiro nem para contratar um advogado. Ninguém quer ficar num barco que se afunda. E eu me afundava rapidamente. Uma vez que tínhamos vendido nossa casa e não tínhamos para onde ir, levei minha família para um apartamento inacabado, no 7º andar do complexo de apartamento da igreja. Não tínhamos águas encanada nem aquecimento, e estava fazendo muito frio. Todas as noites eu ia para o apartamento vazio, e todas as noites tremíamos de frio. Não tínhamos alimentos, e tudo parecia tão escuro. Estava chegando ao fundo, logo me tornei um discípulo de Filipe. Disse a mim mesmo: sim, cometi um erro. Eu nunca deveria ter acreditado em Deus dessa maneira. Devia ter pensado com o padrão tradicional. Eu não devia ter começado a andar sobre as águas. A coisa toda a respeito da fé é falsa. Todas as vozes que eu ouvi em minha vida de oração devem ter sido vozes da minha própria consciência e não do Espírito Santo. Sim, cometi um erro. Comecei a ter comiseração de mim mesmo. As pessoas começaram a deixar minha igreja. Todos os relatórios eram negativos. Minha família até mesmo começou a ter dúvida a meu respeito. Tudo parecia impossível. Eu estava cansado e com fome. É isso aí.
disse eu, é o fim. Esta é assim chamada vida de fé. Vou pôr fim à minha vida. Vou matar-me, continuei. Vou morrer, mas não desejo ir para o inferno. Tenho trabalhado para ti, Senhor, todos estes anos, e pelo menos devia receber alguma coisa em troca. Se o inferno for pior do que isto, por que devo ir para lá? Não posso viver num mundo como este. Vou suicidar-me. Mas, por favor, Deus, aceita minha alma e envia-me para o céu. O impacto da oração foi mais poderoso do que eu pensava. E enquanto eu orava, ouvi uma voz que me dizia: você é um covarde. Deseja matar a si mesmo e tornar-se objeto de escárnio para o meu povo. Você vai permanecer covarde? Ou você é um homem de fé? Sim, admiti, sou covarde. Novamente a voz falou: não somente você irá para o inferno, mas também levará consigo muitos dos seus membros que confiam em você. Você tomou o dinheiro emprestado de alguns dos anciãos e de alguns membros. Lembre-se dos milhões de dólares que tomou emprestado das preciosas irmãs da igreja. Todos eles confiaram em você. Agora você quer se matar, cometer suicídio. Você causará uma reação em cadeia. Por causa da sua covardia, muitos perderão a fé, terão lares desfeitos e alguns também cometerão suicídio. Que repercussão você fará sentir no mundo cristão? Estas palavras derramaram-se em meu coração. Caí de joelhos chorando. Ó Deus, então o que posso fazer? Por que não me deixas morrer? Deus respondeu: você não pode morrer, pois precisa perseverar. Precisa ter todas as dívidas pagas. Todas as dívidas do povo devem ser saldadas. Levantei-me, deixei o 7º andar e fui para o meu escritório. Ajoelhei-me e clamando, chorando. As novas de minha condição desesperada começaram a espalhar-se entre o povo. Subitamente, experimentaram o reavivamento da fé, inclusive os que tinham saído da igreja. Salvemos nosso pastor, clamaram. Salvemos o homem de Deus. Assim teve início um grande movimento chamado Salvemos Nosso Pastor. Era um inverno muito frio e não tínhamos aquecimento, mas as pessoas começaram a lotar, os milhares. O primeiro andar da igreja inacabada, milhares também oravam e jejuavam muitos dias em seguida. Clamavam e oravam: salvem o homem de Deus, salvemos nosso pastor. Então Deus começou a mover-se. A senhora cortava seus longos cabelos, trazia no altar a fim de fazer perucas que podiam ser vendidas. Certo dia, em uma cena especialmente comovedora, uma senhora de 80 anos de idade, que não tinha filhos, nenhum sustento, mal podendo viver com a ajuda do governo, veio à plataforma chorando e tremendo. Ela trazia uma tigela de arroz, 2 palitos e uma colher. Em pé, chorando, disse: pastor, quero vê-lo sair desta situação. Quero vê-lo receber ajuda, pois seu ministério foi uma bênção tão grande para mim por tantos anos. Quero fazer algo, mas não tenho dinheiro. Eis tudo o que tenho: esta velha tigela, esses 2 palitos e esta colher. Desejo dar tudo para o serviço do Senhor. Posso usar papelão como prato e posso comer com as mãos. Meu coração foi despedaçado. Senhora, disse eu, não posso aceitar essa oferta. É tudo que a senhora tem. A senhora precisa desses utensílios a fim de tomar suas refeições. Não os posso aceitar. Ela começou a chorar dizendo: será que Deus não aceitaria este presente de uma velha que está a morrer? Será que ele não aceitaria? Será que isso não poderá ajudá-lo muito? Sei que isso não poderá ajudá-lo muito, mas desejo dar algo. Subitamente, um industrial levantou e disse: pastor, quero comprar esses objetos. Ele pagou quase $30.000 pela tigela velha
2 palitos e uma colher. Isso acendeu o fogo. As pessoas começaram a vender suas casas espaçosas e a mudar para apartamentos pequenos. Houve jovens casais que deram todo o salário de um ano para a igreja, decidindo a viver pela fé. Esse grande movimento deu resultados. Logo o dinheiro começou a chegar e pude pagar os juros do empréstimo. Os bancos começaram a abrir as portas para mim. O que é mais espantoso, em menos de um ano tudo começou a se encaixar nos seus devidos lugares. Paguei todas as dívidas e ficamos livres até 1973. Não somente pude pagar o juro, mas também consegui os 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja e do complexo de apartamentos. E Deus novamente provou que a escola de André é melhor. Que pensar em termos de milagres é ter pensamentos que Deus deseja que tenhamos. Muita gente pensa que quando temos fé tudo vai fluir facilmente e encontraremos poucos problemas. Mas é importante lembrar que tal não acontece. Veja Abraão, ele tinha fé, mas suportou tribulações por 25 anos. Jacó sofreu agruras por 20 anos, José por 13 anos e Moisés por 40 anos. Os discípulos de Jesus passaram por tribulações e tentações toda a sua vida. Não se deixe desanimar depois de passar por algumas semanas de dificuldades ou algum mês de tribulação. Não deixe cair as mãos em derrota, clamando: "Oh, onde está Deus?" Deus está sempre presente, sempre testando. Às vezes Deus deseja fortalecer e fortificar-lhe a medula. Às vezes, enquanto está sendo fortalecido, quase que pode ouvir os ossos estalando. Mas se firmar-se na palavra de Deus e tiver fé, então Deus jamais o desapontará. A fim de ilustrar este ponto, contarei outras de minhas experiências. Certa vez assinei um cheque de 50 mil dólares com data adiantada. O cheque devia ser pago no dia 31 de dezembro. Comecei a buscar todos os fundos de todas as fontes possíveis, mas não consegui nem um centavo. Se eu não depositasse esse dinheiro no banco na data certa, os jornais iam dizer que o pastor da maior igreja evangélica da Coreia havia passado um cheque sem fundos. Eram 12 horas do dia em que o dinheiro tinha de ser depositado e eu orava: "Ó Deus, gastei todo o meu dinheiro, mais do que eu tinha. Tomei dinheiro emprestado de muita gente. Pai, para onde irei? Não tenho lugar algum para ir." Continuei a orar. O relógio marcou 1 hora, 2, 3. Minha esposa perguntou: "Querido, você ainda não conseguiu o dinheiro?" "Não", respondi. "Você não sabe que o último avião sai de Seul às 4 horas? Essa é a sua oportunidade de fugir para os Estados Unidos." "Não posso fazer isso. Não posso evitar minha responsabilidade", disse-lhe. "Não posso fugir. E se o fizer, mancharia o nome de Jesus Cristo. Prefiro enfrentar o que quer que aconteça aqui na Coreia, a fugir do país." O banco fechava-se às 6 e já era às 5. Estava desesperado. Não podia ficar sentado nem de pé. Ficava a andar para cima e para baixo como um leão enjaulado. Orei de novo: "Ó Deus, por favor, vem ajudar-me." Subitamente o Espírito Santo fez que uma ideia fluísse através de minha mente. Eu devia ir ao presidente do banco e ousadamente pedir-lhe que me desse um cheque de 50 mil dólares. "Pai", respondi, "devo estar perdendo o juízo. Esquentei tanto a cabeça que devo ter sobrecarga demasiada. Não tenho nada para dar em garantia ou hipotecar. Não preenchi nenhum pedido de crédito. E tu queres que eu vá ao presidente do banco e peça um cheque de 50 mil dólares? E isso não faz sentido algum." Mas o Espírito Santo insistia: "Sim, realizo as coisas que não pertencem à ordem natural percebida pelos homens.
Vá e faça o que lhe digo. Chamei meu tesoureiro. Senhor Park, por favor, quer ir ao banco comigo? Vou pedir um cheque de $50.000 ao presidente. Ele olhou para mim e começou a rir. O senhor realmente perdeu o juízo, não é? Hoje é dia 31 de dezembro. São 5 horas e o senhor não tem encontro marcado com ele. E deve existir uma fila enorme esperando para vê-lo. Além disso, não temos capital algum, nenhum avalista, nem garantia de ninguém. Não preenchemos nenhum formulário. É loucura. Eu não vou com o senhor. Se o senhor deseja passar por bobo, que vá só. Eu não vou. Está bem, disse-lhe. Vou com a mente renovada. Você fica com a sua mente tradicional. Entrei no carro e corri para o banco. O estacionamento estava lotado, mas consegui entrar em uma vaga e estacionei o carro. Entrei no banco. Humanamente falando, não tinha nenhuma oportunidade de falar com o presidente. O escritório da secretária dele estava cheio de gente. Querido Espírito Santo, disse eu, vim até aqui. Por favor, dá-me mais instruções. O Espírito Santo respondeu, ande corajosamente, seja audaz, haja como se fosse uma pessoa importante. Não preste atenção a ninguém mais, mas entre direto no escritório do presidente. De modo que me fiz de valente e caminhei com toda a resolução. A secretária me viu e disse, Senhor, aonde vai? Olhei diretamente em seus olhos sem dizer nada. Ela perguntou de novo, quem é o senhor? Tem encontro marcado com o presidente? Qual é o seu nome? De repente tive uma inspiração. Venho da parte da mais alta autoridade, respondi. Eu queria dizer que vinha da parte de Deus, mas ela entendeu que eu vinha da parte do presidente da Coreia, porque na Coreia o presidente é chamado de a parte mais alta autoridade. Pensando que eu fosse um emissário especial do presidente, ela mudou de atitude, tornou-se toda amabilidade e me disse, de da parte mais alta da autoridade? Então pode entrar. Dirigindo-se às pessoas que estavam esperando, disse, deixe-no esse senhor passar. Ela mesmo levou-me à frente de todos os outros, até o escritório do presidente. Ao transpor a porta, orei de novo. Querido Espírito Santo, cheguei até aqui. Agora o que devo fazer? O Espírito Santo veio sobre mim, assim como tinha vindo sobre outros homens de fé, e senti-me forte e audaz. O Espírito Santo continuava a repetir, você é um filho do rei, uma pessoa importante. Continue a agir como o grande personagem que é. Assim entrei ousadamente, sentei-me no sofá e cruzei as pernas. O presidente do banco entrou, veio para mim com a mão estendida perguntando sorridentemente, que tipo de negócios o senhor tem? Com que propósito veio? Será que o conheço? Não respondi a essas perguntas, mas disse, Senhor, vim aqui com um projeto tremendo e vou fazer-lhe um grande favor. Um favor? Perguntou ele, estranhando. Sim, se o senhor me fizer um pequeno favor, posso trazer-lhe 10.000 contas novas para o princípio do ano. Disse-lhe, 10.000 contas novas? Exclamou ele. Apanhe o telefone e peça informações a meu respeito. Sou o Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja evangélica da Coreia. Nossa igreja possui mais de 10.000 membros e tenho grande autoridade sobre todos esses cristãos. Posso fazer com que todos se transfiram suas contas para o seu banco no ano que vem. Far-lhe-ei esse tremendo favor se o senhor me fizer um pequeno. Ele chamou a secretária e pediu que fizesse as averiguações necessárias. Quando todos os dados foram confirmados, o presidente dirigiu-se a mim dizendo, qual o favor que posso prestar-lhe? Dê-me um cheque de $50.000, disse-lhe. Não tenho tempo de preencher todos os papéis, mas o senhor é um homem de negócio e eu estou no negócio do rei. Muitas vezes, um homem de negócio assume um grande compromisso sem nada, guiado somente por sua fé e confiança de que tudo sairá bem. Quando se trata de pequenos negócios, temos de usar assinaturas e papeladas, mas quando se trata de grandes negócios,
passamos por cima dessas coisinhas e confiamos que o negócio seja coroado de êxito. Se o Senhor for um grande homem de negócio, e creio que o seja, então fará isso por mim. O presidente chamou o vice-presidente que disse: o senhor não pode fazer isso, estará colocando o pescoço na guilhotina. Não são simplesmente $5.000, são $50.000. Ele não tem garantia nem avalista. O senhor não pode fazer isso. Se o senhor não fizer, interrompi, então tenho outros lugares onde ir. Eu podia fazer esse favor ao banco de Shu Henk. O homem assentou-se sacudindo a cabeça. Então disse: Senhor, tenho um sentimento estranho. Nunca senti esse tipo de emoção antes. Confio no Senhor. Se não confiasse tanto no Senhor, jamais faria isso. Mas gosto de sua ousadia e de sua fé. Ao assinar este cheque, estarei colocando toda a minha carreira e vida em suas mãos. E será a primeira e última vez que o farei. Mas desta vez exporei meu pescoço. Traga-me um cheque de $50.000. Disse ele ao vice-presidente. Confio que o Senhor cumprirá sua promessa. Disse-me ele enquanto preenchia um cheque de $50.000 de sua conta pessoal. Ao sair do escritório, com o cheque nas mãos, parecia que eu tinha 3 metros de altura. Uma vez mais eu estava na escola de André. Depositei o dinheiro justamente às 6 horas, enquanto o banco se fechava, e me salvei. Muitas vezes Deus opera até o último instante. Uma vez que você renove sua mente e aprenda a andar com Deus, então deve persistir até o último momento. Não se deixe apavorar. Renove sua vida de pensamento. Não fique restringido pelo pensar tradicional. Estude a palavra de Deus. Esse é o livro-texto com o qual você pode renovar a mente e enchê-la. Esta é uma pregação com a qual você pode renovar a sua mente e enchê-la de pensamento positivo e aprender a pensar em termos de milagres. O terceiro passo para uma mente renovada é que ela seja orientada para o êxito. Você deve permear sua mente com a consciência da vitória e com uma abundância de consciência. Deus jamais falha, de modo que se você estiver recebendo os pensamentos de Deus, sempre terá êxito. Deus jamais perde uma guerra, Ele é o vencedor eterno. Você deve ter a consciência da vitória. Deus jamais tem falta de coisa alguma. Você deve ter a abundância da consciência. Esta conscientização é importante. Se você tiver a conscientização da enfermidade, pobreza, doença e fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é o seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é sua vitória. Se 2 pessoas não estiverem de acordo, como poderão trabalhar juntas? Para andar e trabalhar com Deus, você deve, pois, enxertar os tipos de consciências de Deus à sua própria. Renove sua mente. Pense constantemente em termos de sucesso, vitória e abundância. Tendo renovado completamente seu processo de pensamento, então receberá a palavra rema de Deus. Ousadamente, assimile a palavra de Deus em sua vida de pensamentos. Por meio da oração, produza fé. Por meio da fé, poderá andar com a cabeça erguida. Ore somente para o Senhor. Embora não possa sentir nada, embora possa não tocar nada, embora seu futuro possa parecer escuro, ainda assim não tenha medo. Você está vivendo pelo conhecimento revelado. Está vivendo com novos pensamentos. Pensamentos de Deus. Pensamentos de sua palavra, a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Jeová, jamais muda. A palavra de Deus jamais cai ao solo sem cumprimento. Não podemos viver só de pão, mas da palavra de Deus. Somos os filhos justificados de Deus e devemos viver pela fé. Em Jesus Cristo não há diferença de cor ou raça. Todos nós pertencemos a uma única raça,
a raça de Jesus Cristo. Vivemos pelo seu pensar. Portanto, renove sua mente e reeduque sua vida de pensamentos. Pense grande, tenha grandes objetivos. Você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva com a consciência de fracassos. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há 2000 anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Cristo em seu coração, pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação ao êxito, à vitória e a uma consciência de abundância. Isso dá-lhe o fundamento do qual ver a palavra de Deus em sua mente, renovando por completo. Então você verá ocorrer grandes milagres. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Chamo a isto de a lei de pensar e pedir. Muitas pessoas pensam que receberão pelo simples pedir. Deus dá resposta mediante sua vida de pensamento, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa pobreza? Você pensa doença? Pensa impossibilidade? Pensa negativamente? Pensa fracassos? Se orar dessa maneira, Deus não terá o canal pelo qual fluir. Qual é a sua vida de pensamento? Você renovou sua vida de pensamento? Deus está disposto a trabalhar abundantemente em sua vida, mas será por seu meio de renovação de seus pensamentos. Você deve ler a Bíblia, não a ler por costume ou prescrição religiosa. Não ler a Bíblia propondo novas formas legalistas de viver. Não leia a Bíblia por tradição histórica. Leia para alimentar a sua mente e mudar, portanto, toda a ordem de seus pensamentos, para renovar totalmente sua vida de pensamentos. Encha o seu pensamento com a palavra de Deus. Então Deus poderá fluir livremente através de sua vida e fazer por seu intermédio grandes coisas para a sua glória. Deus abençoe a todos. Esse foi o término aqui desta série. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar as notificações. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em o nome de Jesus. Nos vemos nos próximos